Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Joia, vou trazer para vocês hoje aqui um conteúdo relacionado ao que está sendo falado aí no mercado, tanto no mundo político quanto no mercado financeiro, referente à Lei Magnitsky, que é uma coisa que tem pego aí recentemente, principalmente relacionado aí ao ministro Alexandre de Moraes. Então eu quero trazer para vocês aqui um contexto, não sei se todos estão a par aí dos acontecimentos, mas tem acontecido aí algumas coisas na parte política que impacta também na parte financeira. Como você sabe, aqui no canal do Uso Econômico, eu tento trazer um pouquinho sobre isso para vocês. Então, se você não quer perder nada, não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar aí as notificações e deixar aquele like, porque isso ajuda bastante. Meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal do Uso Econômico. Então, pessoal, para começar sobre esse contexto, a gente precisa entender um pouquinho o que é essa lei Magnitsky que está sendo imposta aí sobre o ministro Alexandre de Moraes e também como isso está repercutindo no mundo financeiro, principalmente relacionado aí a bancos. A gente teve uma boa queda financeira aí no mercado de ações. Então, se você tem aplicações, eu vou tentar passar um conteúdo aqui de maneira bem simples, de maneira bem didática, sem tentar trazer algum viés político. Então fica comigo para você compreender tudo que eu quero, tá? Para começar, eu vou compartilhar aqui para vocês o contexto, tá? Então o que é a Lei Magnitsky, pessoal? A Lei Magnitsky é um dispositivo lá da legislação americana. Então é algo lá dos Estados Unidos, que foi feito lá pelo Barack Obama, lá em 2012. E ela prevê sanções como bloqueio de contas bancárias, bens, além de proibição e um monte de restrições, Essa lei, pessoal, ela foi imposta aqui para restringir, principalmente aí acusados de corrupção, de graves violações de direitos humanos, e no entendimento do governo norte-americano, o ministro Alexandre de Moraes infringiu essas regras e foi colocado nessa lista de bloqueios, bem como tem gente muito ruim nessa lista, até eu vi um vídeo do Nicolas Ferreira, que ele comentou, que é imposto aí para terroristas e uma série de fatores. Então, é uma lei dos Estados Unidos, tá? Então, isso é importante ficar claro, porque eu vou colocar algumas matérias para a gente entender um pouquinho sobre isso, e depois eu vou colocar para vocês as minhas decisões relacionadas a finanças. Eu tenho ações, tanto no Brasil quanto no exterior, e o que eu vou fazer para me proteger disso, tá? Lembrando que não sou especialista, pessoal? Não tenho um certificado de investidor ainda, então não posso passar recomendações para vocês aqui, mas eu vou colocar aqui as minhas opiniões e se servir aí de insight, de alguma situação para você, fique à vontade também, compartilhe aí comigo nos comentários, tá? Para a gente falar aqui, vamos dar uma olhadinha nessa matéria que saiu aqui recentemente. Banco do Brasil bloqueia cartão de Moraes por causa da Lei Magnitsky, diz o jornal. Teve uma outra decisão. Dino diz que sua decisão ligada à Lei Magnitsky não tem nada a ver com a queda da Bolsa. Então, muitos não sabem, mas um dos ministros do STF, o Dino, ele também fez ali uma menção, colocou ali uma decisão que pode, teoricamente, ter prejudicado a Bolsa. A gente vai dar uma olhadinha nisso também, tá? Então, o que foi feito? Então, a decisão de Dino deixa bancos em situação inédita, complexa e insolúvel. Vamos entender aqui, então. Você já entendeu o que é a Lei Magnitsky, que foi criada lá pelos Estados Unidos. Então, todas as questões ligadas no sistema dos Estados Unidos têm que exercer essa lei sobre direito ali de sanções, são outros problemas mais graves, tá? Nos Estados Unidos, independente se é de forma virtual ou de forma física. Se está conectado com os Estados Unidos, está passível dessa lei, tá? Nem vou entrar no mérito se ela está correta ou não está correta de ser aplicada por Alexandre de Moraes, tá? Aqui, pessoal, o que acontece? O ministro Flávio Dino, ele deixou os bancos brasileiros numa situação bem delicada, tá? O que acontece? Ele decidiu nessa segunda-feira, dia 18, que decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil após a homologação ou por meios de mecanismos de cooperação internacional. Basicamente, pessoal, ele falou o seguinte: essa lei é dos Estados Unidos. Para ela ser válida no Brasil, ela tem que ser aprovada por nós. E isso
de certa forma eu até concordo, né, porque eu acho ruim uma lei lá de fora ser aplicada num país que não é daquela legislação e ter que cumprir aquela lei. Porém, pessoal, tem essa questão da interligação do sistema financeiro, de sistemas, de aplicações. Então, um monte de coisa que nós usamos está lá nos Estados Unidos, são das empresas americanas. E aí que mora um pouquinho do problema, tá? Então, essa matéria aqui fala sobre isso. E aí, o que aconteceu? Na segunda-feira, pessoal, a Bolsa de Valores despencou mais de 2%, o setor financeiro 4%, 5%, o Banco do Brasil 6%. Então, a gente teve uma crise, teoricamente, nesse dia, por conta dessa notícia que saiu aí do ministro Flávio Dino, comentando que o Brasil não vai cumprir se não tiver o aval aí do Supremo, se não tiver a aprovação aqui do governo brasileiro. Parênteses aqui, tá? E isso que eu acho que é importante, porque muita gente não fala disso. A lei, ela é dos Estados Unidos, né, ela está sendo aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, e o Brasil, ele pode ou não aplicar isso. Ele vai falar que não vai aplicar. Não tem problema o banco não aplicar, desde que o banco não use serviços americanos. E aí a gente tem um problema, porque se o banco não aplica essa lei para quem está nessa lista, o banco deixa de ter acesso a todo o mercado global. Então, todo o controle de transação, toda a parte de cartões de crédito, tudo isso fica restrito. E o banco ele vai perder muito com isso. Então, quando a gente fala muito, esse 6% que teve aí de queda na segunda, ele não é nada se comparado a um bloqueio aí do sistema SWIFT que faz aí esse gerenciamento. Então, isso daqui eu acho que são duas coisas distintas, tá? Eu acho que está correto o que o ministro falou, né, que a decisão lá fora não vale aqui, ok? Isso não anula que as empresas, os bancos que utilizam serviços americanos tenham que aplicar essa lei. Uma coisa não tem relação com a outra, tá? Então, se você está usando um sistema que é de uma empresa lá de fora, você tem que tirar esse sistema para, né, não cair aí nas sanções. E aí o mercado ficou nessa turbulência aí na segunda-feira, ontem ficou no meio a meio e hoje também está fechando no 0 a 0. Mas aí o que a gente vê? Então a gente vê que o Banco do Brasil aquele bloqueou o cartão de crédito do Moraes. Então isso aqui leva um alerta para a gente, porque, opa, o Banco do Brasil ele bloqueou o cartão de crédito internacional, possivelmente lá da bandeira Visa ou da bandeira Master, que é lá dos Estados Unidos. Então ele cumpriu, né, essa decisão judicial que o ministro Alexandre de Moraes ele não poderia ter aí esse acesso, né, a essas ferramentas que estão conectadas no sistema americano. Porém, comenta-se que foi disponibilizado um outro cartão para ele, lá acho que da bandeira Elo, se eu não me engano. E aí a gente entra agora em algo que a gente não sabe, né, que é algo mais obscuro, porque a lei Magnitsky diz também que se você tentar burlar ela, no sentido de que, né, você tem um caminho, de repente você pega um atalho, que é mais ou menos isso que aconteceu, também pode acontecer essas sanções. Então a gente não sabe o que realmente está acontecendo nesse meio e os impactos que isso podem levar, tá? Então a gente pode ter um problema mais grave, e aí eu não estou falando só do setor financeiro, estou falando um problema geral, porque pensa que uma vez que a gente não está cumprindo aí essa exigência americana, os sistemas ligados, toda a tecnologia ligada, então, né, Netflix, WhatsApp, né, outros softwares, Amazon, então um monte de coisa vai parar de funcionar aqui no Brasil se essa restrição ela começar a se expandir. Então isso é bem importante para a gente ficar atento a isso. Por outro lado, a gente vê que o Banco do Brasil já começou a cumprir, eu acho que outros bancos também devem estar fazendo alguma coisa nesse sentido, porém, a gente ainda tem que cuidar com tudo que está acontecendo. Então ontem eu estava conversando com o pessoal e até falaram, ó, Jefferson, você acha que vai acontecer com isso? Para mim também é uma incerteza, pessoal. Eu não sei se vai ser positivo ou se vai ser negativo. Não sei se, imagino que o governo brasileiro, os ministros, eles não vão ceder com relação ao Bolsonaro, mas também eles estão nessa saia justa para não prejudicar os bancos, principalmente os bancos, né, que são bem envolvidos, mas indiretamente toda a população. Então fica essa linha muito tênue. E aí me preocupa um pouco essa indecisão, justamente por não saber o caminho
e o rumo que isso vai acontecer. E aí a gente trabalha numa gangorra, né? Os nossos investimentos hoje sobe 2, 3, amanhã cai 4, 5 e a gente não tem muita visão do que pode acontecer. E aí o que eu estou fazendo, pessoal, enquanto tá esse imbróglio, tá? Então eu estou tentando manter o meu dinheiro, mas numa renda segura, então num tesouro aqui do Brasil. Eu tenho também ativos lá no exterior, então, né, eu tenho acompanhado também o S&P, que é o mercado estrangeiro, então eu tenho a alocação lá, eu tenho títulos de renda fixa, tenho títulos de renda variável, tenho um caixa também, então eu tenho evitado de comprar bolsa, tá, nessas últimas semanas, justamente por essas indecisões. Então, enquanto isso não se resolver, realmente a gente tem que ficar atento, porque pode ser sim uma oportunidade, mas pode ser uma furada. Então é importante a gente ter essa ciência. Eu não sei o caminho que você está tomando, se você já investe, se você não investe, se você só está acompanhando de forma política isso, e é importante a gente ter essa ciência porque impactos financeiros eles podem acontecer. Se os Estados Unidos começar a ter muita treta aí com o Brasil, a consequência disso é o dólar ficar mais caro. O dólar ficando mais caro, pessoal, os insumos aqui para dentro do Brasil ficam mais caros. A parte do agro vai sofrer muito, porque toda a parte de fertilizantes, né, muita coisa é importada. Por mais que você vá importar de outros países, isso demora. Da mesma maneira, a exportação. Então, o Brasil exporta bastante coisa para os Estados Unidos, isso é muito prejudicado. Uma vez que começa a ter atrito nesses países, inevitavelmente o dólar ele pode ficar mais caro e aí o custo aqui dentro do Brasil ele pode ser prejudicado. Então, da mesma maneira que se entra no acordo, né, não estou falando nem com relação a Bolsonaro, tá, mas essa questão mais aí que está pegando principalmente com o Alexandre de Moraes, uma vez que isso se acalma, né, começam a se organizar as coisas, talvez entre aí nessa sanção e começa a seguir ali os passos para a gente ter acesso à economia norte-americana, obedecendo essas regras, o mercado ele pode se fortalecer, a gente pode ter um dólar ainda mais baixo, a gente chegou a 5,40 de dólar e agora ele está voltando de novo, 5,50, vai um pouquinho para cima, então tudo isso aqui ainda ele está nesse mar que a gente não sabe qual que é o caminho. Então, o que eu estou fazendo, né, avaliando principalmente entradas no mercado de renda variável, eu estou segurando um pouco, estou ficando mais em renda fixa e principalmente no mercado americano. Eu sempre investi no mercado americano, já fazem uns 5 anos, continuo tendo a minha parcela de investimentos lá, porque é um mercado maior, né? Não é um país subdesenvolvido igual ao Brasil, que a gente tem muita oscilação política. Então lá nos Estados Unidos a gente tem uma gama gigantesca de empresas para investir, a gente tem uma outra visão de crescimento. Para a minha carteira faz muito sentido. Tá? Então, se você busca também esse conhecimento para investir fora do país, também coloca nos comentários, me procure, né? Vamos trocar essa figurinha, porque eu tenho certeza que isso é bem importante, essa diversificação. Também você pode investir em mercados globais, você pode investir na China, através de commodities, de outras maneiras, diversificando o teu risco, até mesmo em criptomoedas. Então, se você quer ficar fora um pouco desses riscos, você pode investir lá em Bitcoin, por exemplo, para ter sair um pouquinho desse mercado que trata tanto aí de renda variável e fica ali no mercado de cripto, também é uma forma de você se proteger da maneira política. Então, uma vez que você tem o teu Bitcoin guardado lá na tua wallet, né, que não é numa corretora, o teu dinheiro está protegido, ninguém vai conseguir interferir, né, pegar um pouco desse dinheiro. Então é uma forma também de você se proteger com relação a isso. Beleza, pessoal? Eu quis trazer esse vídeo aqui de maneira bem rápida, né, trazendo um contexto geral, trazendo a minha visão. Eu sei que muitas pessoas já viram muitos vídeos aí sobre isso, mas eu sei que tem pessoas do meu convívio que ainda não viu sobre isso e talvez não está enxergando os impactos. Então, através desse vídeo, eu quero tentar passar um pouquinho disso para você e também a visão do que eu estou fazendo, né? Mesmo que de maneira simples, eu acho que já é uma forma de você se prevenir contra essas possíveis oscilações aí do mercado financeiro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou dúvidas, coloque nos comentários. Não se esqueça aí de seguir também lá no Instagram. Eu tenho publicado bastante conteúdo lá, também relacionado a milhas e cartões. Acho que é bem legal para a comunidade, acho que favorece todo o mercado aí e a gente se ajuda. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.